Olha, como eu já introduzi dizendo que a humildade não é essa que sempre vem à nossa mente, fulano é humilde, as posses do fulano são pequenas, não é sobre essa humildade hoje, tá? A nossa humildade é sermos mais parecidos com Cristo. Então a gente vai conversar sobre isso, tá ok? Então a humildade é uma virtude que se manifesta na consciência e no reconhecimento das próprias limitações e fraquezas e na forma como você age com base nessa consciência, sem buscar superioridade de você e diminuir o outro. Então a humildade é você reconhecer o seu valor, sem você se exaltar em relação a esse valor, e ao mesmo tempo você não tira valor de ninguém. Queridos, eu tenho aprendido que quando eu descubro o meu valor, principalmente em Cristo Jesus, eu não tenho necessidade de diminuir o meu irmão ou qualquer pessoa que esteja ao meu lado. Porque da mesma maneira que eu já sei do meu valor, o outro também tem o valor dele. Porque pensa comigo, será que Jesus faria uma pessoa sem valor? Será que Deus, perfeito como Ele é, faria alguém sem valor? Não cabe na personalidade de Deus. Então realmente descubra o seu valor. Principalmente o seu valor como pessoa, o seu valor em Cristo Jesus, os seus propósitos, os seus dons, porque você não vai ter dificuldade de bater palma para o seu irmão quando ele estiver se desenvolvendo. Porque o irmão, ele tem esse dom, mas eu tenho o meu também, então está tudo bem. Então eu não tenho dificuldade de observar o sucesso do meu irmão, porque Deus tem abençoado, e com os meus dons e talentos Ele também vai me abençoar. Então a humildade, ela também permeia e passeia por essa consciência de que se eu não tenho nenhum problema de reconhecer o valor do meu irmão, eu não tenho essa necessidade de me sentir superior a nada e ninguém, porque eu já sei do meu valor em Cristo Jesus e como pessoa. Então para mim fica fácil o convívio, porque eu não tenho dificuldade com nada, porque eu sei do meu e sei reconhecer do meu irmão. Então se a gente for por esse caminho, a gente consegue desenvolver essa humildade que é nos pedida nesta noite, tá ok? E aí a gente pode falar, nossa, fulano podia estar aqui, ciclano podia estar aqui. Não, nós estamos aqui porque a palavra é para nós. Talvez, se tivéssemos mais pessoas, a nossa igreja poderia ser mais próspera no entendimento. Mas se nós estamos aqui, essa fala do Senhor é para as nossas vidas. Amém? Todos creem assim? Amém. Então, quando você desenvolve esse conceito de saber que a humildade é você reconhecer o seu valor sem precisar ser superior a ninguém, você tem como desenvolver o autoconhecimento, a modéstia, o respeito, a submissão. E a submissão aqui não é essa submissão emburrecida. É uma submissão à autoridade ou a situações, mas sempre em contexto de respeito e aceitação. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade nessa questão de submisso. Submissão, principalmente nós mulheres, né? Que a gente apanhou bastante tempo, né? Hoje a gente está mais esclarecida, então a gente está mais calma. Mas essa submissão da palavra de Deus nunca foi diminuir você para alguém ser notado. Queridos, nosso Deus, Ele é sempre muito justo. Então Ele não vai diminuir ninguém para que o outro. Isso é coisa nossa. Então, normalmente a gente precisa sim dessa submissão, mas sempre reconhecendo a autoridade e aceitando o direcionamento dessa autoridade sobre a minha vida. Quem tem dificuldade de submissão é uma pessoa que também não desenvolve, porque sempre vai ter alguém nos direcionando. Por mais valor que você tenha, por mais reconhecimento que você tenha, que você seja formada nisso, naquilo outro, pelo valor do seu financeiro, do seu salário, sempre vai ter alguém que você vai precisar prestar conta. E tem uma grande ilusão no nosso meio de profissional. Eu quero ter meu próprio negócio, que eu vou ser dona do meu negócio. Ilusão, gente. A gente presta conta para o governo. Então a gente sempre está prestando conta.
Então, quando a gente desenvolve essa humildade de autoconhecimento, então eu sei dos meus valores, eu não preciso pisar em ninguém. Eu tenho modéstia, eu tenho respeito, eu reconheço o valor de outras pessoas, eu tenho uma submissão saudável. Não tem como a questão da humildade não ser desenvolvida em nós. Então, isso é uma forma de se pensar de uma forma global, de uma forma mais do nosso psiquismo. E eu quero falar também sobre a luz da palavra de Deus. A humildade, queridos, não é um sinônimo de fraqueza, e sim uma virtude fundamental, que é um estado de espírito também. Então, a humildade, essa humildade que nós estamos tratando aqui, ela é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal. Então, se você tem dificuldade em modéstia, em respeito, em reconhecer o outro e ser submisso, hoje é a oportunidade de você rever algumas questões para você desenvolver. E a questão de tudo isso, queridos, que o benefício é meu. O primeiro a ser beneficiado por eu ter esse desenvolvimento sou eu, não é o outro. Então, se eu consigo me desenvolver, então eu vou para um lugar mais fácil de lidar comigo mesmo e com as pessoas. Então, isso é muito proveitoso. E eu oriento e aconselho vocês a desenvolver esse perfil de situação na vida de vocês. A humildade. Tá bom? Vamos para o nosso texto base? Filipenses 2. Filipenses 2. 3, 4. Filipenses 2, 3 e 4. Amém? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, esses 2 versículos que nós lemos nos ensina a evitar o egoísmo e a vaidade. Nos ajuda a prestar atenção sobre praticar a humildade verdadeira e olhar além de si mesmo. Então, uma humildade que o Senhor nos direciona a ter hoje é isso. Mas não é uma humildade emburrecida, queridos. Eu não vou me desvalorizar para eu colocar o outro, não. Eu sei praticar a humildade porque eu já descobri o meu valor em Cristo Jesus, então eu não preciso diminuir o meu irmão ou colocá-lo muito superior a mim para eu ter uma falsa humildade. Também não é dessa maneira. Então, todo o caminho que nós vamos, que a palavra de Deus nos orienta, sempre é benefício meu e benefício do outro. Então, assim, eu ganho e você ganha, se praticarmos a palavra de Deus. Porque quando a gente evita o egoísmo e a vaidade, Paulo está nos alertando a não agir por divisão ou interesse. É pelo bem comum, é pelo reino. Então, assim, eu, a vida inteira, né, sou de Jesus. Lá na igreja que eu frequento, eles gozam um pouco essa história de berço evangélico. Eu gosto muito desse termo, dessa expressão berço evangélico, que eu me sinto muito honrada, queridos. Desde a barriga da minha mãe, ter conhecido Jesus. Me sinto honrada, protegida. Não sinto mais valorizada, não. Não é sobre isso. Mas eu me sinto, assim, abençoada por eu ter tido essa condição. Então, sim, desde que eu existo, eu sou de Jesus. E no berço evangélico, né? Então, assim, Paulo, ele nos ensina a não ter tantos, a não colocar os nossos interesses à frente. Ele sempre nos ensina assim, é reino. E, né, eu tenho quase 50 anos, então o que eu vejo, na maioria das vezes, quando o reino de Deus começa a perder, é porque as pessoas começam a fazer da forma que elas acham que elas deveriam fazer, e não o bem comum do povo de Deus. Então não é sobre a forma que eu quero, ou a minha forma é melhor, mas a igreja que eu estou, qual seria a forma de contribuir, como que a minha igreja ela é direcionada, né? Como que eu entendo
nós aqui reunidos como comunidade de Jesus, como santos. Então, quando eu começo por excesso de zelo ou por fazer valer a minha opinião em relação a algumas questões da igreja, eu tenho que observar se isso eu estou ajudando ou se a minha postura enrijecida está atrapalhando, tudo em nome do zelo e amor ao reino de Deus. Mas até mesmo isso a gente precisa estar mais atento, que não é sobre o que eu quero fazer. Às vezes a gente tem até boa intenção, mas só boa intenção não é suficiente. Você precisa procurar entender se o seu irmão ao seu lado, se a igreja que você está, ela vai ser abençoada ou ela vai ser desenvolvida pelas suas escolhas, apesar da sua boa intenção. Então, Paulo nos alerta aqui a não termos divisões ou interesses próprios e nem desejo de ser reconhecido. Isso destrói a comunhão. Então, por mais que eu tenha boa intenção, por mais que eu queira abençoar a igreja, eu preciso saber se as minhas atitudes cabem dentro do que a igreja precisa receber. Amém, queridos? Amém. Praticar a humildade verdadeira, ele nos convida a valorizar os outros, não como inferiores, mas como dignos de respeito e honra. Não nos diminuindo, mas reconhecer que todos nós temos valor em Cristo Jesus. Para você também num lugar de uma humildade hipócrita, querido. Ou uma humildade fingida que fica no pé da soberba. Então tudo é muito sutil. Tudo é muito sutil. E hoje em dia, eu vejo assim um perigo constante que nos rodeia. É tanta informação. Tudo parece tão certo, né? Tudo parece ser tão assim coerente, um raciocínio adequado, e na maioria das vezes não. E eu tenho preocupação porque a nossa geração, apesar de ser bem estimulada, ela não tem hábitos de ler a palavra de Deus. Ela acha mais fácil nomear um influencer e segui-lo, e tudo o que ele disser, né, tudo que ele pedir para ler. Mas não. A gente precisa ter atenção para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola de vida. É ela que nos conduz. Porque aquilo que o Senhor quer para mim hoje, Ele pode cumprir os desígnios e propósitos hoje, e ali, numa nova fase, Ele me apresenta outra coisa. Então, por isso que a gente precisa ter hábitos de manuseio da palavra de Deus. É necessário. E vocês que estão aqui, que têm filhos, vocês também precisam desenvolver esse hábito no coração do filho. Porque é seguro, é muito seguro para nós, tá? Olhar para além de si mesmo. Vocês viram que na minha introdução eu falei um pouquinho disso tudo, resumido. Então, quando eu tenho o meu valor, eu não tenho necessidade de olhar para mim mesma. Eu consigo compartilhar a vida com alguém. Eu consigo compartilhar o meu talento, o meu dom. Eu consigo compartilhar o meu desenvolvimento. Eu não tenho uma postura soberba de me achar muito inteligente ou me menosprezar para que o irmão... Não, irmão, que isso? Quantas vezes a gente elogia alguém e a pessoa fala, não, irmão, que isso? E eu tinha esse hábito, porque eu não fui ensinada a receber elogio. Mas está errado, porque o valor, queridos, não sou eu que desenvolvo de mim para comigo mesmo. Eu tenho uma brincadeira e é verdade. Se o Senhor sair da minha vida, não fica nada. E não é, ai, como ela é boazinha. Não, é consciência. Se a pessoa de Deus sair de mim, por que vocês acham que esses cantores, que começam muito bem, pregando, louvando, de repente sobe para a cabeça, aí eles acham que é sobre eles? Eu posso citar vários nomes aqui, que não é ético. Não vou cometer essa gafe. Mas com certeza no coração e na mente de vocês vieram alguns nomes. Porque achou que o dom estava desenvolvido por ele mesmo. E não. Nós que confessamos Jesus como nosso Salvador, é muito mais para nós essa consciência. Porque sim, tem talento, tem dons, tudo natural. Mas quando nós usamos os nossos dons e dizemos que o Senhor é conosco
E Ele é que desenvolve, é Ele que nos faz ir, e é a partir do que nós fazemos que pessoas são alcançadas. Querido, se você tirar o Senhor da sua vida, não resta nada, resta vazio. As pessoas começam bem. Agora tem várias pessoas que estão deformadas. Um povo bonito que agora estão tudo esquisito, com os cabelos. Falta da presença de Deus, vai destruindo e a pessoa não percebe. É igual o desafinado. O desafinado, sabe que eles são desafinados? Não. Eles não têm essa consciência. Canta, berra e acha que está uma maravilha. E quando nós chegamos nesse lugar de não reconhecer que a falta da presença de Deus nos deixa mais feio. A minha mãe, quando era viva, a gente falava: nossa mãe, só viu fulano também, né, filho? Mergulhou no pecado. Ela era pequenininha, mas era uma mulher que... Mas também, né? Que jeito que ia ficar bonito? Mergulhou a vida no pecado, fica feio mesmo. E eu estou começando a acreditar nessa fala, gente. É um pouco exagerado, mas estou começando. Jesus sai da nossa vida, o bom perfume vai embora. Aquela aparência abençoadora. A gente é bonito quando a gente serve Jesus, gente, é verdade. Porque a gente é limpinho, né? A gente é cheiroso. A gente veste de acordo. É um povo elegante. Aí quando a gente começa a achar que nós somos muito, a gente começa a tirar o Senhor e começa a encher de coisa totalmente vazia, passageira, efêmera, como a palavra de Deus fala. Então que nós possamos ter uma vigilância. Se o Senhor sair de você, o pouco ou muito que nós somos, vai empurrá-lo. E isso é muito sério. Amém, queridos? Então, se você entender Filipenses 2:3, você vai compreender que não é super valorizar ou se diminuir, que a humildade, ela se coloca na sua vida ou ela se desenvolve na sua vida. A definição de humildade e seu contraste com orgulho, eu quero falar agora. Humildade é a qualidade de reconhecer a própria realidade sem arrogância, que é o que nós estamos falando aqui, ou superioridade, aceitando limitações e estando aberto ao aprendizado. Nós não sabemos tudo, por mais que você seja uma pessoa articulada, desenvolvida, inteligente. A forma que Deus nos criou sempre tem mais transbordante, abundante. É como águas vivas que fluem mesmo, não chega. O nosso Deus, ele é tão assim, intenso, que nada chega. Quanto mais você busca, quanto mais você cava, mais você descobre, mais é trazido para nós. Então assim, não sei de tudo, posso aprender sempre mais. E normalmente quando você lida com pessoas que já acham que é muito superior, ele sempre é fechado para novos conhecimentos. Ele é intolerante para ouvir, né? Ele é snob, uma pessoa que entende que o outro é muito humildezinho de conhecimento, ele não tem nem paciência para ouvir. São pessoas que falam e se acha muito. E nós que estamos aqui aprendendo, nós não podemos ficar nesse lugar e nem desenvolver não ter a percepção sobre isso. Tá bem, queridos? Vamos ficar sempre alerta. Por mais que Deus nos trouxer, por mais que Deus nos fazer compreender sobre o mundo espiritual, sobre a alma humana, sabe? Sobre as interpretações que permeiam a nossa vida espiritual, que a gente nunca saia desse lugar de sempre querer aprender mais, sempre estar aberto para novas possibilidades, mesmo que você não concorde. Você vá, pesquisa. Hoje em dia as pessoas são muito preguiçosas, elas querem conhecimento pronto. E elas estão também preguiçosas de contra-argumentar. Eu acho que argumentar ou contra-argumentar nunca é desrespeitoso. Mas tudo vai de como você faz isso. Porque, dependendo da forma que você faz, fica desrespeitosa, né? Mas se você coloca de uma forma respeitosa, sempre é muito, muito bem-vindo o seu argumento ou o seu contra-argumento. Sempre é muito bem-vindo. Esteja sempre aberto para também, se você tiver dúvida, e se for pertinente no momento, tirar a dúvida com a pessoa. Tá certo?
Envolve um senso equilibrado de si mesmo, sem exagerar ou minimizar suas capacidades. Pessoas humildes valorizam os outros. Essa é uma das características assim, mais gritantes de pessoas humildes. Nunca ninguém é pequeno demais para estar perto. Nunca. Pessoas humildes gostam de pessoas à sua volta, gostam de ensinar, gostam de compartilhar a vida, gostam de compartilhar aprendizado. Eu, por muitos anos, eu fui mal compreendida. Eu sempre fui, mas eu acredito que era a abordagem, por ser mais imatura, muito empolgada, então eu era confundida com, ela se acha superior, que sabe tudo. Mas eu sempre tive muita disposição para o conhecimento, muita curiosidade, na verdade, curiosidade. E eu ia empolgada, compartilhar, mas para quem não queria me ouvir. E até nisso você precisa estar observando. Dependendo do jeito que a pessoa te olha, ela não quer te ouvir. Tem gente que me acha chata, porque eu sou muito intensa, muito profunda, e eu sou mesmo. E acabo sendo. E aí tem dia que eu falo para mim, Rosângela, menos, minha filha, menos. É muita intensidade por momento. Então hoje, com mais maturidade, eu compreendo que por mais que você tenha boas intenções, por mais que você tenha assim, uma alegria de dizer, de compartilhar, né? Às vezes o outro não está pronto, o outro não quer, e está tudo bem ele não querer. Compartilha com quem quer, só você dá uma seguradinha. Mas às vezes você fica empolgada pelo novo conhecimento, pela descoberta de um livro, sabe? Eu estou lendo um livro que eu já falei, acho que para mais de 20 pessoas. Lê o livro, é bom. Então, assim, é a intenção de contar para o outro uma descoberta que te tira de um lugar mais difícil e te coloca de um lugar mais fácil, um olhar novo, um novo jeito de percepção, sabe? Uma nova escolha, um jeito mais leve de fazer alguma coisa. Então, realmente é uma boa intenção em compartilhar. Mas até nisso você precisa estar atento, porque nem todo mundo está afim de te dar a atenção que você acha que é legal. Tá ok? O orgulho, por outro lado, pode ter duas faces. Nós estamos falando da humildade. A definição de humildade você já entendeu. Resumindo, é você reconhecer os seus valores sem se diminuir ou você se colocar superior. E sempre reconhecendo o valor do irmão. Por mais que você ache que ele não tem nenhum. Quem sou eu para dizer que ele não tem nenhum? Foi o Criador que o criou. Talvez ele tenha preguiça de desenvolver os talentos e dons que o Senhor tem dado. Ou talvez foi tão diminuído na educação que recebeu que não consegue perceber esse valor. Porque a gente tanto é colocado coisa boa em nós, como tirado, o direito da gente receber um direcionamento mais adequado para nós. Então, por isso, gente, que lidar com pessoas é coisa preciosa, mas exige da gente um esforço de pelo menos percepção para você ser respeitoso com a condição do irmão. Então, antes de você sentar, conversar um pouquinho, desenvolver um pouquinho a amizade, você não sabe nada. Você não sabe nada, você não fala nada, você não acha nada. A partir do momento que você caminhou um pouquinho com o irmão, você entendeu um pouquinho a história dele, aí sim você pode contribuir se isso for o caso. Mas você não senta, não, e não acha. Eu sempre falo para o Ju, se não soube dos dois lados, você não pode ter opinião. Aliás, a gente não deve ter opinião de nada, sabe, gente? A gente mal dá conta de nós mesmos, né? A gente é muito sem noção, não é assim? Que fulano, se fosse fulano, se fosse fulano, fazia isso, que bom que você não é fulano. Então, povo, e nós mulheres, nossa, a gente adora esse lugar, né? De achômetro da vida do outro. Então, queridos, para você ser mais assertiva, ser mais assertivo, a gente caminha um pouco com o irmão, a gente escuta um pouco o irmão, ou a vizinha, ou o amigo, ou qualquer pessoa, caminhe um pouco, escute um pouco mais, para você ser mais assertivo. Se você tem boas intenções, então é dessa maneira que eu acho que a gente ajuda mais. Então a gente escuta um pouco mais e fala depois, se for necessário. Para nós mulheres isso é um desafio, lógico, mas a gente em Cristo Jesus vai conseguir. Amém, irmãs? Olha o irmão, fala Jeová. Queridos, então o contraste da humildade é o
orgulho. E o orgulho, ele tem duas faces. O orgulho saudável, o que seria um orgulho saudável? É uma satisfação legítima por conquista. E a gente sabe, a gente compreende a pessoa que está expondo esse orgulho saudável. Então é satisfação, sabe? Foi difícil, mas eu conquistei. Eu acho até errado você tirar esse direito da pessoa. Então, o orgulho ruim, o orgulho excessivo, a Bíblia trata como soberba. Então, o orgulho saudável é aquela conquista prazerosa, satisfatória. Eu, estudei 2 anos e meio e me formei. É um orgulho bom, é um orgulho que a gente tem muito com o filho, quando o filho está se desenvolvendo, Porque o filho está bem, conta que nós fizemos um trabalho bom, Normalmente os pais, eles têm dificuldade, abrindo aqui um parêntese. Os meus filhos são o termômetro, se eu conseguir colocar os valores específicos, os valores morais, a ética, o valor espiritual, o temor do Senhor. Por isso que muitas vezes para nós pais, quando os filhos estão indo para um caminho mais difícil, é tão complicado, porque de alguma forma isso bate em nós. Eu já vivi essa fase, estou vivendo uma outra, que eu olho assim e falo, meu pai, onde é que eu errei? Porque eu achei que eu tinha colocado bastante. Coloquei. Mas os filhos crescem e têm as suas escolhas. E às vezes as escolhas que eles fazem nos aborrecem. Mas enfim, isso é um outro tema. Eu só permiti chorar um pouquinho para vocês, tá bem? Então, queridos, o orgulho excessivo, a soberba, diz que quando há uma visão inflamada de si mesmo, com dificuldade de admitir erros, com tendência de desvalorizar o outro. Então, a soberba é quando você depara com alguém que, por mais que você tenta abrir os olhos da pessoa, não consegue. Então, ele sempre está acima de todo mundo, ele sempre é o mais inteligente, o que consegue mais, as opiniões sempre são as melhores. Então, isso a Bíblia trata como soberbo. E a palavra de Deus diz que os soberbos o Senhor rejeita. Então, vamos ter cuidado. Tá certo, gente, que tem pessoas que têm personalidade já assim meio que com um pé na soberba, sabe? Confunde reconhecer o valor de si mesmo com esse excesso. Tudo que é excesso é complicado. De menos você fica naquela faixa de vitimismo, coitadinho, a vida me deve muito, E assim vai. Mas o excesso também para cima é muito complicado, porque você não consegue chegar nessa pessoa. Ela não permite. Então, se a pessoa não permite ninguém chegar, não tem desenvolvimento. Não desenvolve. Uma pessoa soberba, você não consegue ajudá-la a desenvolver, porque ela sempre está à frente de qualquer coisa, de todo mundo. Ela reconhece o valor do amigo, do pastor, mas mesmo assim ela não cede. Então, eu acredito que a gente tenha convivência com pessoas dessa característica. Mas também para o Senhor nada é impossível. A palavra de Deus diz que as nossas orações, elas podem muito em seus efeitos. Então, a gente vai continuando, por mais que a gente tenha situações, pessoas que estejam dentro dessa fala que eu estou dizendo, ainda assim para o Senhor nada é impossível. Então, se você tem um irmão, uma irmã, pai, mãe, amigo, marido, vá para a oração e peça para o Senhor quebrar esse coração e dar esse entendimento que se valorizar é uma coisa. Agora, excesso acaba que você fecha a porta, ninguém entra e você não sai desse lugar, Então, não tem crescimento, não tem uma atuação, até mesmo. Pode até ser uma heresia, o pastor me corrige. Mas até para o Espírito Santo agir no coração soberbo é complicado, gente. Porque é perigoso ele falar que o Espírito Santo está enganado. Não entendeu muito bem. Então, assim, é complicado a questão do orgulho excessivo. E que nós tenhamos cuidado de não ser coitadinhos para dizer sobre uma humildade que não é saudável. E nem ser soberbo para aborrecer o coração do Senhor.
O contraste principal entre a humildade e o orgulho excessivo está na forma como a pessoa se percebe e se relaciona com os outros. Enquanto o humilde permite crescimento e conexão, a soberba tende a gerar isolamento e conflito. Então você reconhece muito bem as duas questões. O soberbo, ele sempre gera conflito no meio que ele está. Ele sempre gera contenda, ele sempre gera divisão. É complicado. E coitado de pastor que cuida do soberbo. Jesus tem misericórdia. Tá bom, querido? E o que a Bíblia especificamente fala sobre a humildade? É uma virtude altamente valorizada, associada à dependência de Deus, ao reconhecimento da própria dependência e à disposição de servir o próximo. Então, a verdadeira humildade é quando você realmente reconhece: Senhor, sem ti eu não sou nada. Como eu falei anteriormente, se Jesus sair da minha vida, resta o quê? Os dons vêm de quem? O talento vem de quem? A minha condição de estar sobre os meus pés vem de quem? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu e o Júnior, em minha casa, a gente está vivendo uma situação muito difícil. Quinta-feira, que passou da semana, nós sepultamos um cunhado. E ontem nós sepultamos um sobrinho. Então, a mãe e a filha perderam seus maridos. E a gente está numa dor, numa tristeza, numa dificuldade. Mas não quero ser fria, não quero ser... Mas são dores nossas, são dores do nosso mundo. E que difícil não ter Jesus para nos acalentar, nos acolher, nos consolar. Que bom que eu tenho Jesus, queridos. Que bom que eu tenho Jesus. Então, assim, a vida ela traz algumas pancadas complicadas da gente digerir, da gente assim se organizar, sabe? Não podia. O marido da casa de uma irmã, nós somos em 9. O marido da casa de um irmão, o sobrinho da casa do outro, né? E aí eu entendo o quê? Tem alguma coisa diferente que o Senhor quer fazer? Mas o quê? Que propósito é esse? Então, por que eu estou abrindo esse parênteses e falando conosco? Porque realmente, se você não tiver, ou se você não for dependente do Senhor, você abre espaço para sua mente pensar um monte de bobagem. Então, que hoje a gente possa pensar que a nossa verdadeira humildade está nessa dependência. Porque quanto mais eu dependo do Senhor, mais o meu coração ele é disposto a obedecer. Mas não é porque eu sou capaz, é porque o próprio Espírito Santo traz essa capacidade. Mas porque eu já tenho um coração disposto a deixá-lo fazer isso por mim, é sobre mim, gente. Eu sempre falo lá em casa, quando eu estou conversando ou orientando os meus filhos, eu falo para eles: queridos, não é mais sobre mim, eu já sou mãe, é sobre vocês. E com Deus é a mesma coisa, querido. Não é sobre Deus, é sobre nós. É sobre a nossa necessidade de desenvolvimento. É sobre a nossa necessidade de estar mais perto do Senhor, para que a gente vá se tornando pessoas parecidas com Ele. Então é tudo sobre nós. Então desenvolva essa humildade, essa dependência. Não deixe a soberba entrar no seu coração, para que você se reconheça como um filho, uma filha de Deus. Aí já o orgulho é frequentemente retratado como um obstáculo à graça divina. E é uma raiz de queda espiritual. É o que eu falei. Se nós nos depender de Deus, com certeza, o orgulho, a soberba não vai entrar na nossa casa e não vai entrar na nossa vida. Motivos, às vezes a gente até pode ter. Grandes motivos. Mas o caminho não é esse. O caminho realmente sempre é a obediência e a dependência do Senhor. A humildade na Bíblia está registrada em Tiago 4:10, Provérbios 22:4. O orgulho está registrado em Provérbios 16:18, Tiago 4:6 e Provérbios 8:13. Tá ok? Eu espero realmente que nós possamos fazer igual Jesus. Jesus foi o maior exemplo de humildade, querido. Lavando os pés do discípulo. Eu acho assim interessante que a própria encarnação dele foi assim um exemplo. Eu poderia não dizer mais nada.
Só dizer assim que Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. E olha, gente, ser como ser humano é brinquedo não, né? Porque o ser humano é complicado, né? É uma coisa linda que o Criador fez, mas a gente é complicado. E o maior exemplo desse amor, desse estado de servo, foi Jesus se entregar por nós. Jesus alimentou multidões, Jesus curou, Jesus atendeu as pessoas, Jesus realmente foi servo. E a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Acho que a nossa cabeça às vezes não nos ajuda, não é mesmo? Porque a gente começa a desenvolver um negocinho aqui, outro ali, a gente já começa a achar, gente. Né? Eu tenho uma cliente que ela fala assim, uma coisa doida, pobre, subiu na folha de papel, ele já está achando rico. Então assim, ela fala, que loucura, né? O rico que é rico, ele não tem isso. A riqueza dele é tão comum que ele segue a vida. Agora o pobre melhorado, Jesus dá vitória para nós. E é verdade, gente. O pobre melhorado, ele é difícil, né? Vamos. A gente não vai subir numa folha de papel de sulfite não, tá, gente? A gente vai já subir num degrau aí. Então, assim, a gente tem muitos exemplos, querido, de escolha de Jesus nos servindo. E que nós possamos ficar nesse lugar. Que nós possamos reconhecer o nosso valor. Que nós possamos reconhecer o valor do irmão. Que nós possamos reconhecer que o reino precisa da nossa maturidade para a gente ir lidando um com o outro, com essa humildade, sendo dependente do Senhor, trabalhando o nosso coração, que Ele tem uma disposição para ser soberbo. A gente vai trabalhando nisso. E sempre com consciência que o sacrifício na cruz foi o maior ato de serviço de Jesus. Foi dar a sua própria vida pela humanidade. Tá ok? A minha conclusão é que Jesus não apenas ensinou sobre a humildade e serviço, mas Ele viveu esses princípios em todas as áreas. Ele nos convida a segui-lo nesse caminho. Vamos ler Mateus 23:11 para eu finalizar? Mateus 23:11 é o convite que Jesus faz para nós. Diz assim, olha: mas o maior dentre vós será vosso servo. Então que nós possamos ter essa disposição de ser dependentes do Senhor, servir o reino de Deus com alegria, não por contenda, mas ter prazer. Escute o seu irmão, não julgue ele não, tá bom? Não se sinta superior a ele, não se menospreze, fique no lugarzinho que Deus está nos ensinando no dia de hoje. Se valorize, se olhe e fala, puxa vida, olha como eu sou em Cristo Jesus. Não se menospreze, não se diminua, mas também não cresça demais em nome de diminuir o irmão. Isso não tem sentido. Eu tenho que diminuir o meu irmão para eu me sentir alguém. Não faz parte da essência de quem nos criou. Amém, queridos? Que o Senhor fale os seus corações ardentemente, tá bom? E que eu espero ter contribuído para o crescimento de vocês. E sempre é um prazer estar aqui. Deus abençoe.